a partir de agora, a gente vai falar sobre agora uma análise mais de circuito de linha de transmissão. Na aula anterior, fez uma análise de campo de linha de transmissão, verificou-se que nessa análise você pode determinar para diferentes linhas os campos eletromagnéticos, mas associados a esses campos, como os campos têm um comportamento no plano transversal à linha, comportamento quadristático, né? Ou seja, o campo elétrico satisfaz a equação de Laplace, né? E o campo magnético satisfaz a lei de Ampère tradicional, né? Como se fosse a magnetostática no nível estacionário. Então, nesse caso, você tem aí ondas de tensão e corrente ao longo da linha. Então, a gente pode também fazer um tratamento usando teoria de circuito, chegando às mesmas equações, né? A equação da onda e assim por diante. Então, nosso objetivo é esse, né? Essa análise para a linha de transmissão é bastante simplificada, com o tópico que a gente vai dar na última aula dessa unidade, que é o uso da carta Smith para calcular essas formações de linha de transmissão. Então, é conveniente utilizar esse formalismo, ou seja, tensão e corrente, né? Como é que a tensão e corrente se comporta ao longo da linha, quais são as propriedades tangíveis, né? Que a gente pode medir em linha de transmissão com base nessas grandezas. Então, o tópico que a gente vai falar hoje é exatamente esse, né? A modelagem nessa aula 11, no caso, né? Modelagem de linha de transmissão por parâmetros distribuídos. Que parâmetros são esses? Parâmetros de circuito. Então, o que se concluiu na última aula, né, é que uma linha de transmissão qualquer, tendo a seção transversal com dois condutores, né, ela tem, na realidade, né, uma indutância, digamos, uma indutância série distribuída, indutância por unidade de comprimento. Tem também associado uma capacitância em paralelo, né, que é energia armazenada. Ou seja, potencial tensão em cada plano transversal, tem associado uma carga em cada eletrodo, ou seja, carga sob tensão quer dizer capacitância, né? Então tem uma capacitância em paralelo, a condutividade dos condutores finita, se for o caso, introduz perdas, que são perdas de condução ao longo da linha, e se o dielétrico ou o material magnético for defeituoso, tiver perda, você tem um vazamento de corrente entre condutores, então você tem uma perda em paralelo também. Então, o modelo que se tem de uma linha de transmissão, simplesmente numa seção de comprimento, digamos, ΔZ, você tem em série uma resistência por unidade de comprimento, uma indutância por unidade de comprimento, e em paralelo você tem uma condutância em paralelo e você tem uma capacitância, né, em paralelo. Então, se você considerar isso aqui é um ponto de coordenada, você indo, né, ao longo da linha, certo? Tem uma capacitância por unidade de comprimento que é CL, né? Uma resistência série por unidade de comprimento que é RL. Você pode calcular isso calculando os campos da linha, determinando, né, para cada geometria quem é essa resistência série. Uma indutância por unidade de comprimento LL e uma condutância por unidade de comprimento, que é GL. A gente fala em condutância e não em resistência, né? Porque a condutância aumenta se você tiver mais comprimento de linha, que é mais vazamento de corrente, certo? É mais coisa conduzindo. Se eu botasse aqui uma resistência paralela, usasse uma resistência, seria uma resistência vezes comprimento, e não por unidade de comprimento, seria outra coisa. Então a gente usa a condutância que fica mais conveniente. Todas as grandezas que eu estou representando aqui nessa figura, elas aumentam com comprimento, certo? Então, isso aqui é um ponto de coordenada Z, isso aqui você avança na linha no ponto de coordenada Z mais ΔZ. Então, digamos que em um trecho de comprimento ΔZ da linha, você tem as grandezas distribuídas, né? A resistência total desse trecho seria o quê? ΔR, a resistência série seria ΔR igual a RL ΔZ. A indutância total seria ΔL, LL por unidade de comprimento, ΔZ. A condutância total seria o quê? ΔG, GL,
ΔZ. E, finalmente, a capacitância total seria ΔC. A carga aumenta, né? À medida que você aumenta o comprimento, a capacitância aumenta, né? Então, seria CL ΔZ. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente olha uma linha de transmissão, olhando agora, usando um pouquinho de teoria de circuitos, mas levando em consideração que as coisas se distribuem, os comprimentos são comparáveis, né, ao comprimento de onda, certo? Então as coisas podem mudar, como a gente vai ver ainda nesse capítulo. Né? Então, uma linha de transmissão longa, ela é uma sequência, né, dessas grandezas. Então eu posso modelar, representar aqui, tá certo? Como sendo uma linha de transmissão, né? Se você considerar um comprimento mais longo, você vai ter várias coisas dessas aqui, né? Indutância, resistência, capacitância, condutância. Né? Você vai para o próximo segmento, né? Você está aqui no ponto Z, certo? Vai prosseguindo, você vai ter, por exemplo, nesse nó, digamos que você está aqui nesse ponto, né? Ponto Z, a tensão é V de Z, né? Digamos, mais especificamente, né? V de Z no tempo T, então vamos tomar cuidado porque a gente vai fazer uma coisa mais geral. Então, V aí arredondado, tá certo? V de ZT. Né? A corrente que está entrando aqui nesse nó, certo? Digamos que deixa eu redesenhar aqui direitinho, certo? Deixa eu fazer da forma correta aqui. Vou fazer a linha em geral, daí a gente faz a análise específica. Você tem aqui a linha distribuída, né? Você tem capacitância e condutância, né? Isso aqui é a distribuída, então a gente representa, né, dessa forma, né? Isso vai sendo distribuído ao longo da linha. Você vai aumentando, quanto mais comprimento você pega, mais aumentam as grandezas, certo? E assim por diante, né? Isso é uma linha de transmissão agora, né? Nossa representação é essa aí. E vamos olhar agora especificamente, né, a relação entre tensão e corrente em nós sucessivos dessa linha. Tipo, mais ou menos discretiza, né? Pega um comprimento ΔZ, vê com a resistência total e usa a teoria de circuito convencional. Para pequenos comprimentos, toda a teoria de circuito é válida, né? Que sai da teoria eletromagnética. Então, você aí teria, vindo de um determinado ponto, né? Você tem aí uma resistência, uma indutância, e aqui você vai ter uma derivação aqui que vai ser uma condutância e uma capacitância, né? E prossegue para o próximo talvez eu faça assim, né? Isso aqui é anterior, certo? Botar assim, isso aqui é suficiente para a gente fazer análise. E assim por diante, isso aqui vai, né? Bom, nesse ponto eu vou chamar a atenção de V de ZT e a corrente que entrou aqui, né? I de ZT, certo? Nesse ponto, essa aqui é Z mais, essa aqui é um ΔZ aproximadamente, então a tensão muda um pouquinho, certo? Para V de Z mais ΔZ T. E a corrente no próximo malha, né, vai ser I. A gente está falando de grandeza variante no tempo ainda, certo? Z mais ΔZ T. Vou fechar aqui embaixo, né? Certo? Bom, muito bem. A gente então pode determinar, usar as leis de Kirchhoff, né? Que são derivadas do regime estático, digamos assim, né? Quase estático, certo? Como isso aqui, mais uma vez, como isso aqui é pequeno em relação ao comprimento de onda, tudo isso é válido, né? A teoria de circuitos, que é uma aproximação da teoria magnética, no caso em que o tamanho é pequeno em relação ao comprimento de onda, é válido, né? Então nós temos aí que a tensão nesse ponto, V de ZT, pode ser que eu não faça a arredondada como deveria ser, mas lembre-se que quando tem tempo aqui, isso aqui é a grandeza variando no tempo, né? Depois vai ter fasor associado, certo? No regime harmônico. Então essa tensão é o quê? Essa tensão mais essa queda de tensão aqui, né? Ou seja, é a tensão nesse ponto.
mais a queda que vai ser a resistência total. Lembre-se que isso aqui é um comprimento ΔZ, né? Certo? Esse comprimento aqui, daqui para cá, é mais ou menos ΔZ. Então a resistência é RL ΔZ corrente I, né? Mais a queda nesse indutor aqui, né? Que é LDIDT, certo? LL ΔZ, né? E você tem a derivada parcial em relação ao tempo da corrente I no ponto, digamos que a corrente se mantém constante, né? Ela varia um pouquinho de nada, mas é desprezível essa variação, né? Daí ela pula para outro valor, certo? Então a gente está discretizando um pouquinho. Então LL ΔZ DI DT, né? No mesmo ponto, né? ZT, certo? Essa é uma das equações, certo? Da mesma forma, né, a corrente que entra aqui, a corrente que está nessa malha e a corrente da próxima malha tem uma diferença que é essa queda que passou para cá, certo? Então essa corrente aqui tem uma relação I de ZT igual a essa corrente, né? I de Z mais ΔZT, certo? Mais essa corrente aqui, né? Lembre-se que isso é condutância, né? A corrente aqui é essa corrente mais essa, que é a tensão, certo? Nesse nó, né? Certo? Vezes GL, né? Eu ficaria mais C deixa eu botar outra, mais GL, né, no caso. GL V de Z mais ΔZ T mais CL dV de Z mais ΔZ T dt, né? Então nós temos aí duas equações, tá certo? Observe que aqui eu tenho a derivada, né? V menos V de Z mais ΔZ sobre ΔZ, e aqui eu tenho I, a diferença, né? É menos a derivada, certo? Então essas equações podem ser colocadas de forma bem simples, né? Fica menos dV dz, estou tirando agora os argumentos, igual a RLI, né? Deixa eu olhar aqui. ΔV dá menos ΔV, ΔZ, que dá a derivada, da RLI mais esse L aí, né? Mais LL d dt. E a segunda equação é semelhante, né? Menos di dz igual a GL vezes V mais CL dV dt. Ok? Nós temos duas equações diferenciais acopladas, né? O que isso vai dar, né? Olha, como é que a gente trabalha isso? A gente quer fazer equações diferenciais numa das variáveis só, né? Observe que se eu derivar em relação a Z novamente, né? Ou qualquer uma das duas, certo? Por exemplo, essa, né? Eu tenho uma derivada em relação a Z que está aqui embaixo, uma derivada cruzada, né? D dz, dv dt, tá certo? Então fica assim: menos d2v dz2 igual a RL di dz, que é isso aqui, certo? Que é menos GLV, vou fazer direito aqui, mais CL dv dt. Vou botar a letra reta mesmo que é mais rápido, certo? Vai ficar menos LG, né? dv dt, menos LL. Menos CL. Onde? Menos GLV, menos. Não, o parênteses embaixo. Aí. Bota em cima desse, professor. Eu esqueci de botar. Eu queria botar, acabei esquecendo. CRL tá falando. Deixa eu escrever direito aqui, tá muito.
Vou fazer mais devagar, que está saindo errado aqui a letra. Menos RL, certo? Aqui menos LL, evidência, né? Vai ficar DVDT, GL, DVDT, mais CL, D2V, DT2. Né? Então você tem uma equação diferencial em que aparecem essas coisas, né? E isso aqui no fundo vai dar uma equação parecida com a equação da onda, né? Vai dar algo assim, certo? No final das contas você vai ter esse termo, D2V, DZ2, vai aparecer um termo D2V, DT2, né? Que vai ser menos LC, certo? Como esse aqui passa para cá, né? Fica menos mesmo, né? Vai ficar menos LC 1 sobre o quadrado da velocidade de propagação da linha de transmissão, como falado na aula anterior, certo? Vai ficar menos 1 sobre V2, D2V, confundi esses V, né? DT2, e fica no segundo membro algo que é diferente, né? Da equação da onda, que vão ser esses termos aí. Esse é um termo que aparece, né? Esses termos aqui, certo? Mais esse, né? Ou seja, tem dois termos aqui que tem o DVDT e o termo em V. Então vai ficar, esse passa para lá, certo? Esse passa para lá positivo, vai ficar RLGLV. E um termo linear na derivada que é possível também, mais RC com LG, certo? RC, constante RC, né? Mais LG. DVDT. Então, se você olhar para a equação, né? Lembrando, V a velocidade da luz, velocidade de propagação no meio, que também é igual a 1 sobre R de LC, né? Lembre-se que essas grandezas são distribuídas, tá? Isso aqui é Henry por metro, certo? Que é a unidade de permeabilidade, né? Isso aqui é Farad por metro, que é a unidade de permissividade, né? Então está correto, né? Mi epsilon também é a mesma coisa, né? Velocidade da luz, 1 sobre R de mi epsilon, certo? Correto, né? Ou seja, a equação é quase uma equação da onda, e ela não é exatamente a equação da onda, porque tem os termos que nós não mantivemos, que são os termos de perdas, né? Condutância e resistência estão aqui, certo? Se não houvesse esses termos, então a equação reduzia-se à equação da onda tradicional. Tá? É de se esperar, né? Então, por exemplo, se R é pequeno, certo? Se GL é pequeno, essa equação é a equação homogênea, a equação da onda tradicional, ou seja, V de ZT seria uma onda que se propaga na linha de transmissão. Tá? Quando você introduz isso aqui, essa onda tem uma característica que tem que ser analisada. Não é trivial analisar para qualquer função temporal, né? Você tem que analisar em cada frequência e depois juntar tudo para ver o que acontece. Né? Mas em cada frequência seria o quê? Uma onda harmônica, uma onda plana, assim por diante. Todas as propriedades que nós já conhecemos, certo? Outra coisa, para a corrente a gente obtém uma equação muito parecida. Então as equações que a gente obtém são essas equações aqui. Cadê? Subiu? Essa aqui. Tá aqui embaixo. Então nós temos esses resultados aqui, certo? Para as equações, né? Equação da onda, quase a equação da onda, né? Certo? Com a presença desses termos aqui que causam não homogeneidade, e a mesma coisa para a corrente I, equação semelhante, né? Equação da onda, ou seja, a corrente e a tensão seguem um comportamento parecido, né? Bom, então tudo que a gente vai falar em regime variante do tempo em geral é isso, né? Se quisesse resolver exatamente a equação da transmissão com perdas, teria que resolver essa equação mais complicada. As equações estão acopladas ainda, né? Não estão acopladas, mas tem termo derivado primeira e termo linear.
Por exemplo, você tem a combinação de derivada segunda numa variável e derivada primeira na outra, você tem equação de difusão. Certo? Equação de difusão tem um comportamento diferente de equação da onda. Então isso aqui é uma coisa misturada. Né? Vai ter característica de propagação e também de atenuação, né, ao longo da linha. Muito bem. No regime harmônico as coisas ficam mais simples. Dá para a gente analisar, inclusive, no regime com perdas. Né? Então, vamos analisar aí no regime harmônico. No regime harmônico, o que a gente faz? Vamos admitir que as grandezas variam no tempo, uma frequência bem definida, né? Então, a tensão, tá assim, enfatizar que variando no tempo é o que? É parte real, né? E V, fasor, J⍵t, mesma coisa para a corrente. E daí, como sempre, né, a derivada ddt é equivalente a você tirar a função do tempo e substituir tudo por Jω, ou seja, você agora tem grandezas que dependem só da coordenada z, né, dependendo do temporal sai, certo? Então, se você olhar para as equações, né, aqui vai, só para dar uma ideia, né, aqui vai menos ω2i, né? Não, isso aqui é menos. Isso aqui é D2i dz2 mesmo. Isso aqui fica D2i dz2. Aqui só substitui pelo fasor, né? E aqui fica menos ω2i, que é a parte temporal, né? Menos com menos dá mais, certo? Isso aqui é Jω⍵i. Isso aqui é i, né? A função do tempo saiu, certo? Que todo mundo fica em evidência é elevado a Jωt, então sai. Mesma coisa para tensão, né? Derivada segunda de V, agora V fasor, aqui fica ω2 sobre V2, V fasor, e aqui fica Jω⍵V, e aqui fica V fasor. Todo mundo tem a Jωt que saiu. Então você tem uma equação mais simples, que é essa aqui. Certo? As equações originais são essas, dV, dz. Né? A gente pode fazer daqui mesmo. Né? Podia usar já aquela outra, mas a equação, só para a gente ver como, originalmente, né? Quais são as equações que você tem. D e dz igual a menos GL, né? Mais Jω⍵CLI. Fazendo aquela mesma técnica, D2V dz2, né? Daí aparece D e dz, que é diretamente relacionado. Isso aqui está errado, né? Isso aqui é V, né? Observe que fica mais fácil. Ó. D2V dz2, aparece D e dz que volta de novo para V. E fica tudo fatorado. Do jeito que está aqui, vai ficar tudo já multiplicado. Para a gente descobrir que fatores são, fica extremamente complexo. Você tem que usar a velocidade V, a expressão dela em termos dos parâmetros de circuito. Fica muito complicado, certo? Então, se eu fizer a derivada segunda aqui, eu tenho o quê? D2V dz2 igual a isso aqui, D e dz, RL mais Jω. Vê como fica fácil, né? LL. D e dz, que é isso aqui, né? Que é menos isso, certo? Vai ficar um menos GL mais Jω⍵CL V. Então, a gente tem equação super simples, né? Observe que o jeito que eu estava falando aqui ia dar uma complicação danada, né? Porque está todo mundo multiplicado já aqui, tá certo? Tem ω2 aparecendo aqui, ó. Né? Tem esse Jω aqui, tem isso aqui. Aqui fica mais fácil de perceber o que acontece. Né? Uma equação simples. Que equação é essa? Isso aqui é vamos chamar isso aqui, esse termo aqui, esse fator de γ2. Ou seja, γ igual a raiz desse produto aqui, tá? Ou seja, esse fator é menos γ2. Não, estou falando desse fator aqui sem o sinal, tá? RL
mais J ômega LL, GL, mais J ômega CL. Então você fica aqui a equação, vai ficar D2V DZ2 igual a menos gama 2V, ou seja, mais gama 2V, já menos gama 2, né? É porque está errado o sinal aqui também, deixa eu ver. Tem o sinal errado aqui, né? Pessoal, eu estou esqueci do sinal aqui, então isso aqui era menos, né? D2V DZ2 é igual a isso vezes menos DI DZ, que dá mais isso. Então aqui não tem sinal nenhum, certo? Isso aqui é mais, ok? Né? Então fica, finalmente, por toda essa confusão, essa equação aí. Menos gama 2V igual a zero, gama dado por esse produto aqui, certo? Essa é a equação diferencial para V, e uma equação semelhante a gente obtém para I, né? D2I DZ2 menos gama 2i igual a zero, né? E aí você tem soluções bem conhecidas, né? Essa equação diferencial, independentemente de quem seja a gama, né? A forma geral dela é o quê? Combinação de exponenciais com gama sendo o fator de escala dos exponenciais, certo? Então, para V, né, a gente obtém uma solução do tipo V ao longo da linha, né? Ó, V mais exponencial de, vou botar aqui menos para a gente, vai ficar óbvio já já por quê, né? Menos gama Z mais V menos. Esses sinais têm a ver com para onde a onda propaga, né? Propagação no sentido mais Z. Então tem um fator negativo aqui que a gente sabe isso para a onda plana. Se fosse exponencial aqui, um número imaginário, né? Menos J alguma coisa seria propagação no sentido mais Z. Né? Então bota o mais para dizer que é no sentido mais Z. Tem que ser sempre o menos aqui em cima. Certo? E que seria V menos exponencial de mais gama Z. Essa é a solução geral na lei de transmissão. Né? Gama tem que ser determinado, é um número complexo, tem que ser determinado isso aqui. E dizer vai ter algo parecido, né, que a gente pode deduzir já já. Esse gama é um número complexo, chamado a constante de propagação. Unidade, metro menos 1. Certo? Bom, gama é um número complexo, né? Por quê? Bom, porque ele seria, mesmo que não tivesse perdas, se não tivesse perdas, você teria J menos 1, raiz quadrada menos 1 dá número imaginário, né? Como isso aqui são números complexos, o gama vai ser um número com parte real imaginária, então a gente vai chamar de gama de, tendo a parte real alfa, a parte imaginária beta. O que é alfa? Bom, alfa é algo que a gente já viu antes, né? Isso aqui é a constante de atenuação. Já vai ficar evidente porque é algo que a gente calcula usando teoria de campo, que a gente fez na aula anterior, e beta é a constante de fase ou número de onda, né? Frequência angular espacial, né? Número de radianos por metro, digamos assim, né? Tem frequência angular temporal, que é número de radianos por segundo, né? Quando a onda está no espaço, você tem uma senoide, quantos radianos tem por metro, né? Quantos picos tem por metro, certo? Você tem a frequência espacial. Então, isso aqui é a constante de fase, ou número de onda, que é, no fundo, a frequência espacial angular, né? A constante de fase. Com essa decomposição do gama, como é que ficam essas soluções aí? V de Z é algo do tipo V mais é elevado a menos alfa Z, porque o primeiro termo tem um fator negativo, exponencial de menos J beta Z. E a outra solução, a solução V menos é elevado a alfa Z, exponencial de mais J beta Z.
Ora, então, de acordo com o nosso conhecimento prévio já de ondas planas, o que é isso aqui, né? Se você calculasse a parte real e calculasse... Isso aqui é uma onda que se propaga no sentido mais E e que decai à medida que se propaga, certo? Com a constante de atenuação alfa. Né? Isso aqui aparece por quê? Bom, aparece pelo seguinte fácil. Vamos voltar para o gama aqui, né? Gama igual a... Se não houvesse perdas, né? Sem perdas, como é que seria o gama? Isso aqui sai, né? Isso aqui sai, fica menos ômega 2, que dá ômega raiz de LLCL, raiz de menos 1. A gente vai extrair a raiz positiva, porque a gente já colocou os sinais separadamente. Isso aqui daria J ômega raiz de LC. Né? Olha, isso aqui é o quê? 1 sobre a velocidade da onda. Né? Isso aqui é o nosso beta, né? Ou seja, alfa seria igual a zero. Certo? Tá? Então, gama no regime sem perda seria puramente imaginário, ou seja, propagação sem atenuação. O fato de existir esses componentes faz com que você tenha a parte real. A parte real quer dizer atenuação, quer dizer, né, perda, né? Perdas de série, perdas de vazamento paralelo. Certo? Ok? Qual é a solução para a corrente? Né? Voltando aqui à solução para a tensão. A gente passa aqui em cima. Voltando a solução para a onda de tensão é o fasor tensão, né? É uma amplitude mais, certo? V mais, menos gama Z, mais V menos elevado a gama Z. A corrente pode ser obtida de uma dessas equações simples, equação diferencial de primeira ordem que nós temos. Por exemplo, essa aqui, né? dV dz, que é uma das equações, igual a menos RL mais J ômega LL I. Derivo isso aqui, eu sei quem é gama, né? Gama é aquela raiz quadrada, certo? Então a dVdz é quem, né? dVdz vai dar menos gama em evidência, certo? V mais é elevado a menos gama Z, menos V menos é elevado a gama Z, que aqui deu positivo, né? E aqui deu negativo, certo? Igual a menos RL mais J ômega LL I, então você tem diretamente. Né? E a gente vai usar o gama é o produto disso com o GL mais J ômega CL raiz quadrada, certo? Então I vai ser igual a gama sobre isso, ou melhor, né? Vou botar da seguinte forma. Isso fica no denominador, fica 1 sobre isso é um fator, né? Dividido por gama, certo? Porque gama fica ali em cima, né? Botei ele aqui embaixo. Aí vai ficar aqui o quê? V mais exponencial de menos gama Z, menos, né? V menos. A onda de corrente tem os termos que se subtraem se os termos de tensão se somam. Né? Então, se lá é mais para a tensão, para a corrente tem que ser menos. A gente vai começar a entender porquê nessas coisas já, certo? Vou só falar um pouquinho essa obra aqui, daí a gente começa a interpretar um pouco. Gama é a raiz quadrada, né, que está aqui, certo? Gama é isso, né? Então, isso sobre essa raiz quadrada fica a raiz em cima desse fator sobre esse termo embaixo. Ou seja, esse fator aqui é o que a gente vai chamar, como é tensão sobre alguma coisa, isso é uma impedância, né? E isso que a gente vai chamar da impedância característica da linha de transmissão. Isso é algo que a gente viu na aula anterior, né? No regime sem perdas, né?
gente vai ver só como é que seria no regime sem perda, vamos só ver aqui. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada desse fator em cima, sobre GL mais J ômega CL, né? Então, deixa eu só sumarizando aqui. A onda de corrente é 1 sobre impedância característica, V mais exponencial de menos J menos gama Z, menos V menos exponencial de gama Z. Né? Em que ZC é o que a gente chama de impedância característica. Né? Por exemplo, né? Se eu tivesse uma linha sem perdas, RL 0, GL igual a 0. Né? Então, no regime sem perdas, ZC vale quanto? Só olhar aqui. L sobre C, né? Raiz quadrada, que é a expressão obtida anteriormente. Né? Sabendo os parâmetros da linha de transmissão, distribuído sempre as características da linha de transmissão. Então, essas são as características. Bom, uma coisa importante que tem que observar aqui, certo? Se a linha de transmissão tem perdas, a impedância característica é um número complexo, certo? Parte é imaginária. Quer dizer o quê? A tensão e corrente não estão em fase. Suponha que a tensão só tivesse o primeiro termo, não tivesse o segundo, o V menos. Mas se a tensão só tivesse essa onda aqui, se V menos fosse zero por alguma razão, a corrente não estaria em fase com a tensão, certo? A primeira coisa que a gente observa é isso, né? Por quê? Porque um número, né, você teria, isso aqui sobre um número complexo. Então, a impedância característica da linha é um número complexo, parte real e reatância, né? Resistência e reatância. Tem duas partes. Ok? Então, essas são as características que a gente pode extrair de linhas com perdas, né? Algumas características mais gerais, certo? Vamos particularizar a discussão agora para linhas sem perdas. Né? Como a gente viu na aula anterior, a gente só pode analisar algo mais complexo, que é uma linha com perdas ou um guiadiano com perdas, você sabendo a solução ideal, certo? Solução sem perdas. Porque é dessa solução que você deriva as características de perda da linha de transmissão. Resolver exatamente um problema num guia de onda ou numa linha de transmissão que tenha perda, ou seja, determinar o campo, consiste em determinar o campo tanto no material de preenchimento como dentro do condutor. E é super complicado. Tá? Não é trivial se calcular exatamente os campos. Como as perdas são pequenas, o modelamento qual é? Primeiro calculo o caso ideal e uso o caso ideal para determinar que tipo de perda poderia existir. Então, é importante para a gente ter um insight e entender bem, né, o funcionamento desses dispositivos, que a gente tem a solução ideal na mão. Né? Então, por isso que a gente sempre analisa detalhadamente como é que é a solução idealizada, né, sem perdas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, vamos analisar a linha de transmissão no regime sem perdas. As equações ficam mais simples, com características que nós já conhecemos. Né? Então, vou fazer aqui a análise. Oi, tá com frio, ó. Tem que vontade de descer, né? 19. Sem perdas. No regime harmônico, né? Ou seja, continuando nosso regime harmônico. Muito bem, então o que acontece aí, né? Nossa constante de propagação se torna, como eu falei anteriormente, né? J ômega raiz de LC, LLCL no caso, ou equivalentemente J ômega sobre V, em que beta, né? No fundo, gama no fundo é o que? J beta, né? Beta fica ômega sobre V, ou ômega raiz de LC, certo? As soluções são agora o quê, né? Impedância característica é o quê? A L sobre C, né?
que é real, né? Importante, puramente real. Linha CP, a diferença característica é puramente real. Então você tem o quê? A tensão V mais exponencial menos J beta Z, uma onda propagando no sentido mais Z, e uma solução possível que a gente pode incluir, que é uma onda se propagando no sentido menos Z, e acompanhar essa onda de tensão, uma onda de corrente, dada por essa expressão. Né? Certo? Muito bem. Então, por que aparece isso aqui? Né? No fundo, se você tem uma linha de transmissão, você tem um gerador que alimenta uma linha de transmissão, certo? Se essa linha de transmissão nunca terminasse, né, o que acontece? Você tem uma onda que vai se propagar na linha de transmissão e nunca vai voltar. Né? Então, a solução seria apenas esse primeiro termo aqui, certo? Né? O problema é que você usa a linha de transmissão para alimentar alguma coisa. Então, isso aqui vai terminar em alguma coisa, certo? Numa carga. A carga pode ter características, olha a carga como sendo uma segunda linha de transmissão, que pode ter umas características materiais diferentes da linha original. O que isso quer dizer? Meios com propriedades materiais distintas. Nós sabemos que o campo elétrico, quando encontra uma interface, reflete, certo? Então, a onda de tensão e a onda de corrente também vão refletir. Então, é por isso que a gente introduz essa segunda solução aqui. Isso aqui é caso haja coisa que seja refletida. Pode ser que eu case bem essas propriedades e não haja nada refletido, essa carga absorva tudo. Certo? Então, a gente tem aí, né, a existência dessa onda aqui, seria a onda que vem de volta para o gerador, reflete de volta. Certo? Isso é indesejado, né, quando você faz projetos de telecomunicações, isso é indesejado, porque isso realimenta, por exemplo, num laser, né, se você tem reflexão de volta para a cavidade, isso realimenta e pode causar ruído, certo? Isso no gerador de micro-ondas é a mesma coisa. Se você reflete de volta a onda que você está mandando, você causa interferências internas. Então, a potência começa a ficar instável, certo? Então, é indesejável você trabalhe, né, nesse regime. Mas a gente precisa entender, para poder conseguir casar uma linha de transmissão a carga, a gente precisa entender como é que funciona, né, toda essa metodologia, certo? Professor, Oi. a partir de que frequência isso daí realmente tem que ser considerado? Isso o quê? Essas equações, esse problema da reflexão da onda que está sendo enviada. A partir do momento que o comprimento do circuito se torna uma fração razoável do comprimento de onda. Então, esses efeitos de configuração é importante. Por exemplo, você tem linha de transmissão, comprimento de onda 5.000 km, né? Então, em 1.000 metros, você não tem efeito significativo. Né? Pode ter coisa de reflexão, tá? Mas esses efeitos que a gente está falando aqui, pode desprezar alguns efeitos aqui, certo? Uma placa de circuito poderia vocês numa placa de circuito? Dependendo da frequência, se você tiver um negócio desse tamanho, como de onda é de 1 centímetro, certo? Você vai ter efeitos, né, de onda estacionária dentro do seu circuito e assim por diante, que a gente vai ver aqui. Tá? Então isso vai acontecer. Agora, a reflexão existe, né? De fato, certo? A gente não percebe como reflexão em teoria de circuito tradicional. A gente percebe que existe uma carga ótima, né? Que você transfere tudo para a carga, não é isso? Você maximiza, não é isso? Mas a gente não vê a questão da reflexão, né? Essa questão só existe quando a propagação você consegue perceber. Ou seja, em resumo, para se entender bem, quando um evento que ocorre num determinado instante de tempo aqui na carga é sentido... Está acabando a pilha, realmente. Acho que acabou. Quando o evento, num determinado instante de tempo, não é assistido instantaneamente aqui, ou seja, quando esse comprimento já é uma fração razoável do meio de onda, certo? Né? Então você tem um pequeno delay, então você tem efeitos de retardo, de coisas que vão e vão voltar depois, certo? A gente pode imaginar, por exemplo, se eu jogo um pulso aqui, certo? Esse pulso, até ele se estabilizar aqui dentro, ele vai demorar alguns ciclos, vai bater e voltar várias vezes. Porque efeito de propagação vai ser importante. Né? Tá certo? Muito bem. Então, onde é que a gente estava aqui? Bom, então, uma coisa importante que a gente já falou na aula, no capítulo 8, é uma coisa que chama de coeficiente de reflexão.
né, numa linha de transmissão. A gente viu a recurso de reflexão numa onda eletromagnética que bate no interface, né? E a mesma coisa vai acontecer aqui, certo? Então, se você tem aí, por exemplo, vamos começar agora a partículas você tem na prática essa questão, né? Um gerador, tá certo? Tem uma resistência interna aqui, né? E você conecta esse gerador a uma carga através de uma linha de transmissão, porque você quer, por exemplo, num canal de televisão, levar lá para a antena alguma coisa no guia de onda ou no centro de comunicações, tá certo? Essa terminologia também é importante até frequência de micro-ondas. Quando passa de micro-ondas, começa a entrar em ondas milimétricas e adiante, quando começa a falar em luz, já é outro tipo de abordagem, né? Não se fala mais em carga, né? Já se fala mais em campo, certo? A gente aqui ainda usa o conceito de circuito, né? Carga, certo? Impedância, essas coisas. Quando passa, né? A micro-onda, né? Ainda se usa um pouquinho esse conceito, mas quando passa disso, você já começa a esquecer essa questão de impedância, tá certo? E pensar mais em outras coisas. Reflexão de luz, reflexão de onda, assim por diante, né? Então, por enquanto, a gente está nesse regime que essas coisas são usadas, né? Eu vou ter que trocar isso aqui. Então, você tem uma carga, né? ZL, no caso. Vamos localizar essa carga em Z igual a 0. E vamos observar, num plano de referência, que é um gerador, né? Vamos observar como é que é a impedância de entrada em um determinado ponto, certo? No ponto Z igual a menos L, né? Ora, nós sabemos que aqui essa linha tem uma impedância característica ZC. A gente sabe, né, por nosso conhecimento eletromagnético, que indo uma onda emitida pelo gerador, ela vai ser parcialmente refletida, pode não ser refletida dependendo das características da carga. Isso aqui é um ZL, né? Ok? Bom, aqui vai a onda mais, que é a V+, aqui volta a onda menos, que é a V-. Tá? Então, observe, a partir de agora, né, a nossa convenção vai ser essa. Na carga é a referência, Z igual a 0. Indo para a linha, voltando para o gerador, o comprimento fica negativo. Ou seja, a coordenada fica negativa e L é o comprimento, né, de onde eu observo. Nesse ponto, eu estou medindo uma impedância de entrada, que a gente vai definir melhor, chamada de Zin, certo? Uma primeira coisa que eu preciso caracterizar é o coeficiente de reflexão, certo? Quanto é refletido, dado uma carga e uma linha de transmissão com impedância DC, quanto é que vai ser refletido, certo? Qual é a razão V- sobre V+? Isso é que vai me definir esse coeficiente de reflexão. Observe que, como a solução para a onda, para a tensão é V+, exponencial de menos J beta Z, mais V- exponencial de J beta Z, transformando agora Z em Z igual a menos L, certo? Então isso aqui vai ser o quê? Deixa eu trocar essa aqui. Né? Então, em Z igual a menos L, a tensão vale o quê? V+, agora fica mais aqui, certo? J beta L mais V- menos J beta L, né? Em cima da carga, né? Em Z igual a 0, isso aqui vai ser a tensão na carga, né? Chamar de V igual a VL, certo? Vai ser V mais V menos. Né? Em cima da carga, quem é a corrente? A corrente na carga é a solução para a corrente, né? Que nós já temos aqui em algum lugar, certo? Está aqui. Né? Você vai fazer Z igual a 0 aqui, né? Vai ficar V mais menos V menos sobre ZC. Tá? A gente define então o coeficiente de reflexão na carga, né? Gama L, L de load em inglês, né? De carga, como sendo a razão V menos sobre V mais.
Então, coeficiente de reflexão é o quê? Razão entre a onda de tensão refletida, a amplitude da onda de tensão refletida pela onda de tensão incidente. Né? Ele é muito parecido com o coeficiente de reflexão para campo elétrico, que é, né? Razão entre as amplitudes de campo elétrico. Tensão e campo elétrico, né? Então, andam juntos, certo? Bom, então, em termos desse coeficiente de reflexão, você tem a tensão na carga vale, bota V mais em evidência, 1 mais gama L, e a corrente vale V mais sobre ZC, 1 menos gama L. Certo? E se eu fizer a razão dessa grandeza, eu tenho o que? A impedância da carga, VL sobre L. Certo? Então tem aí uma relação ZL igual a ZC, 1 mais gama sobre 1 menos gama L. E daqui eu posso determinar o coeficiente de reflexão, invertendo essa relação, né? Então você obtém essa expressão aqui. Fácil calcular, certo? Ou seja, coeficiente de reflexão na carga, sabendo a impedância da carga, pelas características da minha, a diferença de impedância sobre a soma. E isso mostra diretamente o que, né? Se eu tiver uma carga em que ZL igual a ZC, gama igual a zero. Então eu não teria onda refletida. Certo? Então esse é o nosso objetivo, né? Quando trabalhamos em transmissão é, primeiro, ter uma linha com baixíssima perda, de forma que a impedância característica seja real. Certo? E você quer sempre usar uma carga que tenha reatância nula, digamos assim. Ou seja, resistiva e com o mesmo valor de impedância de resistência igual a impedância característica, para não ter reflexão. Certo? Né? Na verdade, essa é a equação que é o coração, né, de toda a teoria, certo? De casamento de impedância usando cartas de bits que a gente vai fazer na próxima aula. É essa relação simples aqui, que a gente vai generalizar um pouquinho mais, certo? Essa conexão aqui. Observe também o seguinte, continuando, né? Isso aqui é exatamente a expressão do coeficiente de reflexão de uma onda incidente normal à interface, em que lá você tem impedância de onda, né? Diferença de impedância de onda em cada meio sobre a soma de impedância de onda. Mesma expressão. Então, mesmo princípio, certo? Bom, então a gente falou sobre coeficiente de reflexão, definiu e na carga ele tem esse valor, né? Você medir na carga a razão V menos sobre V mais, você tem essa expressão. Um outro conceito importante é qual é a impedância que a gente vê na entrada da linha de transmissão, certo? Zin, né? Bom, Zin simplesmente quem é, né? É a tensão medida naquele ponto, é a tensão total naquele Z igual a menos L, né? Estamos em Z igual a menos L. Tensão total é quem? V mais exponencial de J beta L mais V menos sobre a corrente. A corrente tem um fator 1 sobre 16, vou botar aqui, né? Certo? Pode botar em evidência aqui as coisas, né? Por exemplo, botar V mais em evidência, vai aparecer aí V menos sobre V mais, que é gama L, e que nós vimos agora há pouco que isso é ZL menos ZC sobre ZL mais ZC. Então observe que, fazendo V mais em evidência, V mais some, fica a razão que aparece o gama L, que por sua vez é substituído por isso aqui. Eu posso manipular isso aqui, e isso vai ficar uma função de quem? Dessas impedâncias e de alguma função trigonométrica que vai surgir aqui. Certo? Deixa para vocês deduzirem. Né? Isso aqui dá essa expressão aqui, importantíssima, né? ZC VL mais JZC tangente de, né? E beta L ZC mais J ZL tangente de beta L.
Essa é uma expressão também clássica, né? E essa é uma das coisas mais importantes de se perceber em linha de transmissão, né? A impedância de entrada, certo? Essa função aí, essa função tem uma periodicidade associada à função tangente, né? A função tangente se repete a cada π, né? Tá? Então essa função se repete a cada π. Tá? Mas observe, a coisa mais importante é vocês gravarem e lembrarem, né? Você tem uma linha de transmissão alimentando uma carga que é resistiva, puramente resistiva, certo? Se você for observar em pontos diferentes da entrada, o que acontece? A impedância ela fica mudando continuamente de valor, certo? Mas não só isso, ela se torna complexa. Algo que é realmente um resistor pode ser visto em algum ponto como um capacitor ou em outro ponto como um indutor. Então, nesse contexto, né, quando o complemento é importante em relação ao comprimento de onda, certo? Que a gente começa a ver coisas que não são como elas são. Ela, resistência aqui, mas para cá é um capacitor, mas para cá é um indutor, certo? Ou uma combinação dessas coisas, né? Uma coisa híbrida, né? Pode ser uma coisa que tenha resistência e capacitância ou resistência e indutância, certo? Dependendo de como você vê. Então, por isso que é importante entender muito bem, né? Essa função de impedância tem propriedades importantes que a gente vai analisar. Importante observar também, a gente vai trabalhar com admitância, né, que é o inverso de impedância. Então, o inverso disso aí, se eu definir uma admitância característica é o inverso da impedância característica, e uma admitância de carga, né, que é o inverso da impedância de carga, eu obtenho também uma expressão para admitância de entrada que é idêntica a essa aqui, certo? Só é trocar Z por Y. Tá? Então, a admitância de entrada seria Y aqui, Y aqui, Y aqui, certo? No lugar desses eixos. Algo que vocês também tentem fazer essas continhas para poder se assegurarem que isso é verdade, certo? Uma outra coisa importante aqui é o seguinte, né? A gente pode também fazer isso um pouco diferente. Isso aqui é uma expressão que mostra explicitamente, né, como a impedância se comporta como função de uma função real, certo? Tangente. Eu tirei a função complexa, né? Botei a impedância, mas a gente pode também ver a conexão entre impedância de entrada e coeficiente de reflexão. Né? Lembre-se que na carga, o gama L, em cima da carga, é ZL menos ZC sobre ZL mais ZC. Né? Tem essa relação, certo? Existe uma relação também que eu posso derivar, lembrando, a impedância de entrada é a onda de tensão, né? Tensão sobre corrente. V mais em evidência vai ficar assim, exponencial de J beta L mais gama L, né? Exponencial de menos J beta L, e aparece um ZC aqui em cima, e aqui aparece a diferença, né? Já botei em evidência o V mais, tá certo? Ficou V menos sobre V mais da gama L, que é a reflexão da carga. E eu posso prosseguir e fazer isso aqui, Zin igual a ZC. Bota em evidência aqui também, certo? 1 mais gama L exponencial de menos J 2 beta L. 1 menos gama L exponencial de J menos J 2 beta L, né? Certo? Bom, em L igual a 0, isso aqui seria o quê? ZL, né? Igual a ZC, 1 mais gama L sobre 1 menos gama L, certo? Então, observe a semelhança dessas expressões, né? Isso aqui eu vou chamar o coeficiente de reflexão visto no ponto Z igual a menos L, certo? Então, fica uma expressão muito semelhante, né? Tendência de entrada igual a ZC, 1 mais gama sobre 1 menos gama, e na carga é a mesma expressão, certo? Então, vamos definir o coeficiente de reflexão de entrada, né, como sendo quem? Gama L exponencial de menos J 2 beta L. Certo? O que é isso aqui?
Isso aqui é a razão entre a onda refletida sobre a onda incidente. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Gama é igual a V menos exponencial de menos J beta L sobre V mais, né, exponencial de J beta L, que dá exatamente o quê? Gama L exponencial de menos J 2 beta L. Então, a coeficiente de reflexão é dada para essa expressão, certo? E com isso você tem o quê? A expressão semelhante, né? A impedância de entrada é ZC 1 mais gama, agora gama com essa definição geral, essa aqui, 1 menos gama. Se eu inverter essa expressão, eu tenho aquela expressão, mesma coisa. Coeficiente de reflexão de entrada é quem? Zin menos ZC, ao invés de ZL, que era antes, né? Sobre Zin mais ZC. Então, essa é a expressão fundamental que permite fazer a transformação em casamento de impedância que a gente vai fazer no final dessa unidade. Essa fórmula simples aqui. Conexão direta entre coeficiente de reflexão de entrada e impedância de entrada. Bom, a gente também vai trabalhar com valores normalizados, então é bom a gente porque as coisas ficam mais simples ainda quando você fala em coisas normalizadas. Por exemplo, né? A gente, para evitar calcular coisas e ficar usando os números absolutos do resultado, você normaliza. O seu resultado vai ser válido para qualquer tipo de transmissão que tenha impedância ZC. Basta multiplicar por ZC o seu resultado. Então, se eu definir a impedância de carga normalizada, né, como sendo a impedância de carga sobre a impedância característica, né, da mesma forma, né, a impedância de entrada, certo? Normalizada como sendo a impedância de entrada sobre a impedância característica, então essas expressões todas ficam mais simples, certo? Vou só botar aqui as expressões para a gente ver, né? Vou passar aqui. Então você tem aí valores normalizados, né? Então, só para a gente... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você tem aí essa expressão agora em termos de valores normalizados, impedância de entrada, né? Na verdade, no nosso texto a gente está usando o Z barra, certo? Não tem o IN, não. O Z em impedância de entrada e Z barra impedância de entrada normalizada. Você tem essa expressão, tudo normalizado, né? Conexão entre coeficiente de reflexão e impedância de entrada normalizada é essa aqui, né? Desaparece o ZC das equações, né? Fica ZC sobre ZC que dá 1, certo? Né? Isso aqui e essa conexão, essa relação aqui entre impedância de entrada normalizada e coeficiente de reflexão, como a gente acabou de definir. Só para a gente, vamos explorar um pouquinho mais o coeficiente de reflexão, né? Só lembrando, né? O coeficiente de reflexão de entrada, chamou de gama, ele é dado pelo coeficiente de reflexão medido na carga, V menos sobre V mais, né? Exponencial de menos J 2 beta L. Bom, o coeficiente de reflexão na carga, dependendo da natureza da carga, ela pode ser uma carga que tem a partícula imaginária, né? Tem a reatância, né? Então isso pode ser um número complexo, né? Então o gama L é o que, né? Módulo e uma fase, certo? Chamada de φ L, né? Então com isso, certo? Você tem aí comportamento do seu coeficiente de reflexão, né? Que vai ser isso aqui pode ser calculado, simplesmente coeficiente de reflexão na carga, o módulo é o quê? Módulo da razão de B menos sobre B mais, certo? Ok? Então, essa expressão por coeficiente de reflexão e essa fase vai determinar, né, essa expressão por coeficiente de reflexão
né, em termos da fase de reflexão na carga. O que é importante observar aqui, que a gente tem que também gravar para sempre, certo? Dado uma linha de transmissão, né, o coeficiente de reflexão ele é sempre módulo constante. Né? Então, uma linha de transmissão ela é caracterizada por ter um coeficiente de reflexão que, embora varie, né, parte imaginária, tem sempre módulo constante. Então, quer dizer que se eu tivesse no plano complexo gama, né, uma linha de transmissão seria o quê? Circunferência, tá? O raio da circunferência é o módulo desse coeficiente de reflexão. Tá? Então, isso aqui é uma linha de transmissão, certo? No plano complexo gama. Né? Essa é a essência, né, de a gente lidar com a carta de Smith que está no final da unidade. Certo? É exatamente o fato que uma linha de transmissão é a circunferência, digamos assim, no plano complexo gama. Né? A coeficiente de reflexão é constante. Certo? Bom, algumas propriedades importantes a gente vai poder extrair. Né? Uma delas, a gente vai falar sobre, por exemplo, como é que a tensão e a corrente variam na linha, como é que a impedância varia na linha. Tá certo? Vamos analisar tudo isso para a gente adquirir um pouco mais de insight. Né? Então, acho que essa pilha também está usada. Como é que a tensão e a corrente variam na linha de transmissão, né? De que forma essa fase da carga altera essa distribuição de corrente e tensão? A gente pode escrever a tensão ao longo da linha dessa forma, né? V igual a V mais, utilizando o coeficiente de reflexão, botar o J beta L em evidência, seria assim, mais V menos, né? Só para vocês, mais V menos exponencial de menos J beta L. O que eu faço aqui? Eu boto V mais exponencial de J beta L em evidência, isso aqui vai dar mais a razão disso, sobre isso, que é o gama, certo? Eu posso calcular então o módulo quadrado e ver como é que o módulo da tensão varia, certo? Isso aqui dá 1, né? Módulo de V mais ao quadrado, 1 mais gama conjugado, certo? Né? Gama nós temos agora uma expressão para ele, né? Gama é dado por isso aqui, certo? Né? Aqui aparece o exponencial complexo, eu posso calcular isso aí tudinho, né? Fica 1 mais módulo de gama ao quadrado, né? Vou fazer aqui rapidinho. Que é módulo de gama L ao quadrado, mais gama conjugado, né? E esse gama mais gama conjugado deve dar aí uma função cosseno, certo? Então isso aqui vai dar o quê? Né? Vai dar módulo de V mais, vai ficar a raiz quadrada aqui, tá certo? Vai ficar aí 1 mais, colocando em termos da coeficiente de reflexão da carga, né? Gama L ao quadrado, que é o módulo de gama que é constante, mais 2 módulo de gama L, que é um errozinho aqui que eu estou vendo, certo? Cosseno, né? Que é exatamente isso aqui, a função cosseno. Esse 2 aparece daqui. Cosseno daquela fase lá, que é FL menos 2 beta L. Né? Certo? Se vocês calcularem a corrente, vai ser algo parecido com isso, certo? Módulo da corrente vai dar V mais sobre ZC. Você vai ter aí uma raiz quadrada que eu esqueci de botar aqui no meio. Né? Aí vai ficar 1 mais e aqui aparece um menos, certo? A única grande diferença é essa aqui. Cosseno, né? Funções periódicas, né? Periodicidade está aqui nesse fator aqui, esses 2 beta aí.
Essas são as funções, né? Bom, você tem máximos e mínimos de corrente que ocorrem ao longo da linha de transmissão, né? Máximo de tensão e de tensão e corrente de tensão também, né? Esse bicho não quer mais escrever. Quando isso aqui dá 1, você tem o máximo, né? Quadrado perfeito. Quando isso aqui dá menos 1, você tem o mínimo, que vai ser um quadrado perfeito também, né? Então, o máximo de tensão, vou chamar de V módulo mais, quer dizer, isso quer dizer, esse mais aqui só quer dizer que é máximo, certo? Vai ser o quê? Módulo de V mais, raiz quadrada, de 1 mais gama L, né? E a tensão mínima vai ser o quê? Menos, certo? Então, V mais menos vai ser 1 mais menos. Certo? Mesma coisa para a corrente, né? No ponto de máximo de tensão ocorre um mínimo de corrente, né? Tá? Pessoal, eu não falei ainda, né? Mas por que a corrente subtrai, hein? A corrente que reflete, se a tensão se soma, né? Certo? Suponha que a onda refletida, a tensão volte com o mesmo sinal, digamos assim, porque pode ser que tenha um sinal diferente, né? Então, porque a tensão se soma mesmo, né? A onda que volta soma as tensões, certo? O campo elétrico se soma. 1 mais 2, certo? 2 é 2 vezes a tensão. Né? Mas a corrente que vai, se a corrente que volta realmente está para cá, a corrente total é a diferença das duas, né? Vai para lá um pedaço, volta para cá um pedaço, né? Então, se você, a corrente que passa para lá numa determinada seção é a diferença das duas. Por isso que, se a tensão se soma, a corrente tem que subtrair. Eu esqueci de falar esse detalhe, né? Então, pessoal, aqui, ó, tensão. Nos pontos de máxima tensão, você tem o mais, nos pontos de mínimo, você tem o menos. E nesses pontos, respectivamente, você tem a corrente assumindo valores mínimos e máximos simultaneamente com as tensões, certo? Então, seria V mais menos sobre ZC, raiz quadrada de 1 menos mais, módulo de gama L. Né? Essa questão de máximos de tensão, localização e valores é importante porque existem dispositivos de micro-ondas, por exemplo, que permitem medir ao longo de uma linha de transmissão a ponta de prova que vai varrendo ao longo da linha de transmissão. Ela tem uma ranhura que permite você colocar essa ponta de prova dentro da linha de transmissão e você mede onde é que tem máximo, onde é que tem mínimo, certo? E essa razão, que a gente vai ver mais tarde, dá uma informação importante sobre a carga, né? Então é importante saber, por exemplo, em que ponto está o primeiro máximo de tensão. Isso dá uma informação, certo? Então você tem os valores de máximos e mínimos, né? São dados por essas expressões. Num ponto de máximo de tensão, né? A impedância. Rapaz, essa caneta aqui, vou trocar de novo. Por alguma razão, essa pilha aqui, acho que. Ajuda aqui. Interessante isso. Então é outra coisa, né? A gente vai ver já um pouco mais sobre isso, né? Vamos deixar isso guardado, essa informação. O primeiro máximo, né? Vamos olhar essa função aqui, tá certo? O primeiro máximo ou, digamos assim, os máximos de tensão daquele estão, né? Os máximos de tensão vão ocorrer quando isso aqui der 1, né? Ou seja, isso aqui for um múltiplo de 2π, né? Certo? Então, múltiplo par de 2π, múltiplo de 2π, aliás, desculpa, múltiplo de 2π. Ou seja, quando φL menos 2 beta L for igual a 2π vezes M. M é o número inteiro, certo?
2m π, inclusive m igual a zero também, né? Se a solução der um L positivo, então ela está dentro da linha de transmissão, né? Então você tem aí. Em que posições da linha de transmissão isso vai ocorrer? Bom, vamos calcular aqui. Lembre-se que beta também é 2π sobre lambda, né? Em que lambda é o comprimento de onda dentro da linha de transmissão, dentro do meio material, não no espaço livre, não. Você tem um gerador que emite uma frequência ômega, se você calcular o comprimento de onda do espaço livre, é uma coisa, né? Você tem que saber dentro da linha de transmissão o que seria. É esse lambda que a gente está falando, certo? Então, as posições, né, dos máximos, né, basta jogar aqui nessa expressão, vão ser exatamente essas aqui, né? Φl sobre 4π mais m sobre 2 vezes lambda, né? Certo? As posições dos máximos. O primeiro máximo, o m igual a zero, que é importantíssimo, né? O L0 ocorre onde? Em Φl sobre 4π vezes lambda. Por que ele é importante? Se eu, com a minha porta de prova, achar essa posição do primeiro máximo, medir esse L0, eu, no fundo, estou medindo quem? A fase do coeficiente de reflexão na carga, que me dá quem é a carga, praticamente. Praticamente está me dizendo como é que a carga é, se ela é indutiva, capacitiva e assim por diante. Então, eu posso medir esse parâmetro, o Φl, certo? Que é 4π sobre lambda, né? 4π L0 sobre lambda. Né? Certo? Deixa eu pegar aqui olhar direitinho esse coeficiente de reflexão. Como é que a fase, né, influencia isso aí? Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Cadê ele, rapaz? Isso aqui tá grande demais, né, rapaz? Tô tentando ver isso. Poxa vida, é difícil mexer com esse tamanho de tela aqui. Ah, tô conseguindo agora. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa. Epa. Oxi, cadê o... Só um minutinho aqui. Cálculos. Peraí, figuras. Não é isso não. Tem um bocado de programa aqui que eu não estou achando. Density plot. Sumiu? Deixa eu botar por tipo aqui para ver se eu acho. Deixa, bicho. Coisa estranha é essa. Tem figura, né? Não, né? Pera aí, só um minutinho. Cadê meus arquivos, rapaz? Desapareceram. Deixa eu só ver aqui uma coisa. O bicho desligar, senhor. Não exagere também. Você pode deixar um pouco ligado, senão você bota uma temperatura não muito fria, né? Deixa eu achar aqui. Eu tô achando estranho aqui. Gente, rapaz. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Estamos aqui 1, 2, né? Não é uma coisa não. Eu tô... Ah, tá aqui, pronto. Então, todos os programas estão aqui. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é que é o coeficiente de reflexão. O que eu estou mostrando aqui? Deixa eu ver.
Mostrar a forma de onda da... Deixa eu ver se a gente consegue ver direito aqui. Da tensão e corrente da onda da linha. Como é que você vê essa questão da... Como é que a gente vê essa tela pequena? Deixa eu ver se eu consigo. Bom, isso aqui é eixo X, aqui é o comprimento ao longo da linha, isso aqui é a tensão, né? Vamos botar uma coisa de reflexão aí diferente de zero, certo? Vou botar aqui valor não muito grande, vou botar 0,5, certo? Isso aqui é a fase, né? O que acontece? A fase é zero, o primeiro máximo, a tensão é vermelho, né? O primeiro máximo está em cima da carga, né? À medida que eu desloco, tem alguma fase com essa reflexão, então o primeiro máximo vai estar em algum lugar, né? Vocês sabem disso, né? Então, você localizando a posição no máximo, no fundo você está pegando a fase, né, do coeficiente de reflexão. Então você está caracterizando. Caracterizar a coeficiente de reflexão quer dizer saber medir a carga. Às vezes a gente quer medir em laboratório a carga. Então a gente mede dessa forma, localizando os pontos, né, onde é que está o primeiro máximo, tá certo? E também o valor desse máximo e mínimo, né, diretamente conectado ao modo de coeficiente de reflexão, né? Então, uma outra propriedade importante é que nesses pontos, né, se você for determinar, bom, quem é a impedância, o módulo dela, nesses pontos de máxima tensão, nos pontos de mínima tensão, né? Se a gente for calcular, nos pontos de máxima tensão, a corrente é mínima, né? Nos pontos de mínima tensão, a corrente é máxima, porque quando o sinal é mais, o outro é menos. Tá? Então, nos pontos de tensão máxima, a impedância é máxima. Você tem esse comportamento também, né? Então, nos pontos 0 e mais, a impedância, né, é uma impedância máxima, vou botar um mais aqui em cima, certo? Que vale a tensão que a gente está vendo aqui, né? V mais vezes esse fator, certo? Vai ficar o quê? ZC. Isso aqui está errado, pessoal, não tem raiz não, viu? Isso aqui era um quadrado, raiz quadrada, então isso aqui não existe, certo? Tem isso não. Melhor apagar, né? Não tem isso não, porque era 1 mais gama ao quadrado, raiz quadrada. Aí ficou diretamente esse fator aqui. Então, a impedância máxima é o quê? É ZC 1 mais módulo de gama L. Ou módulo de gama, que é a mesma coisa, né? E a impedância mínima de entrada é 1 menos gama, certo? Isso é uma coisa, eu estou falando do módulo, né? Mas eu posso dizer mais ainda, certo? Nesses pontos de máximo e mínimo, a impedância ela é puramente real, certo? Como é que a gente vê isso, né? Observe, né? Zin, certo? É ZL menos ZC, ou melhor, né? Desculpa. Como é que eu vejo isso? Zin é igual a... É 1 mais gama sobre 1 menos gama, não é isso? Zin é igual a ZC. Zin é igual a ZC. 1 mais gama sobre 1 menos gama, né? Isso aqui vai dar 1 mais módulo de gama L, né? Exponencial de J, φL menos 2 beta L. 1 menos gama L, módulo, exponencial de J, φL menos 2 beta L, né? Nos pontos de máxima de tensão, é quando isso aqui é 2mπ, certo? Quando isso aqui é 2mπ, isso aqui dá 1, né? Então, nos pontos de máxima tensão, a impedância de entrada, ela vale o quê? 1 mais módulo de gama L sobre 1 menos módulo de gama L. Ou seja, nos pontos de massa, nos pontos L+, a impedância de entrada é puramente real, certo? E vale
tá certo isso aqui? Isso está errado, né? Isso aqui está errado, né, pessoal? Isso aqui, faltou a razão aqui. Hã? Não. Isso aqui está faltando aqui. Tensão sobre corrente. Acho que está falhando essa mesinha aqui. Sobre 1 menos módulo de gama L, né? Era isso aqui. Isso aqui seria o contrário. 1 mais módulo de gama L, certo? Então, isso aqui, ó, a impedância real, no ponto de máximo, o valor exato da impedância está aqui calculado, que vale o módulo da impedância. Ou seja, que no fundo no ponto de máxima tensão, a impedância puramente real, isso aqui é a impedância de entrada no ponto de máxima. É o valor exato, certo? Não é apenas o módulo. Isso aqui também, se vocês olharem, é o valor exato, né, no ponto de mínimo, certo? Se calcular. Né? Então, lembrando, né, nos pontos de máxima tensão, a impedância é puramente resistiva, certo? E vale exatamente a impedância da carga. Suponha que se a carga fosse real, certo? Nos pontos de máxima tensão, a impedância volta a ser a impedância de carga puramente resistiva, que é o valor máximo que você tem na linha de transmissão. E assim por diante, né? Bom, e fora isso, você tem também o fato da impedância mudar, né? Mudar de característica, né? Ela pode ser um capacitor, capacitiva ou indutiva, né? Vamos ver aqui mostrar agora, vamos ver direito como é que é essa função, que a gente não viu ainda, certo? Função impedância, né? Está aqui, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu calcular aqui. Aumentar aqui um pouquinho, certo? Então, vou botar aqui uma impedância normalizada igual a 1, a resistência igual a 1, ou seja, a impedância ao longo da linha é igual a 1. A carga está casada da linha, ou seja, a impedância não varia, tem que ser sempre 1. Em qualquer lugar que você vê, a impedância central é sempre igual a ZC, tá? Não tem coeficiente de reflexão, não tem V menos. Não existe, né, oscilação da tensão ao longo da linha. Né? Se você tem uma carga descasada, digamos, ainda resistiva, né? Mas se ela é qualquer coisa diferente, então essas são as funções que aparecem. E aqui eu estou mostrando 3 funções aí, certo? Você tem aí... Deixa eu ver quem é aqui, peraí. Deixa eu ver quem é a impedância módulo. Uma é a módulo, tá certo? Muito bem. Vermelho é a parte real, certo? Azul é a parte imaginária da impedância e preto é o módulo da impedância, né? Então, por exemplo, vocês olham aí uma resistência descasada, certo? Por enquanto você tem uma carga puramente resistiva, né? Então, observe que o máximo de tensão ocorre na carga e a impedância máxima é sempre igual. Observe que a vermelha e a preta, que a preta é o módulo, né? E a vermelha é a parte real, são sempre iguais, tá? E aqui está a reatância, né? Certo? Mudando quando a reatância é positiva, você tem uma carga capacitiva, né? E quando a reatância é negativa, você tem uma carga indutiva, certo? Que é V igual a I igual a V igual a L dt, ao contrário. Se a reatância for positiva, você tem uma carga indutiva, né? E vice-versa. Então você tem a característica indutiva e capacitiva. Suponha que você tivesse, por exemplo, né, algo que tivesse uma carga de resistência zero e reatância zero na carga, certo? Então isso aí ou é um circuito aberto ou é um curto-circuito. A gente vai ver isso com mais calma depois. Mas o que acontece? Você não tem, né, em nenhum momento aqui, você vai ver que não tem parte real em nenhum momento, né, da impedância central. É sempre reativa, certo? Então ela muda, né?
Isso aqui é a impedância, que é o módulo, tá certo? E isso aqui é a reatância mudando, né? É porque ela está aqui escondida, certo? Ela está aqui, a reatância, né? De repente ela dá um salto na descontinuidade, ela fica infinita aqui, certo? Muda e fica, né, mudando de indutiva para capacitiva e vice-versa, né? E se você tiver alguma coisa aí, né, diferente de zero, qualquer, certo? Então você tem logo isso aí, né? Certo? E aí você tem essas características diversas da função periódica. Mas observe a periodicidade, né? Isso aqui é fração de comprimento de onda. Isso aqui é um comprimento de onda, né? Meio comprimento de onda, certo? E um quarto comprimento de onda. Certo? Então você tem aí a periodicidade, né, dessa função, impedância é de um quarto comprimento de onda. Né? A periodicidade da função tensão, né, é de meio comprimento de onda, se vocês olharem aqui. Né? Isso aqui é um comprimento de onda, daqui para cá você tem meio, sabe? Okay? Bom, só para concluir, né, a última tópico que a gente vai falar, ele está falando dessas características gerais, analisando as funções, são funções periódicas, né? E na próxima aula a gente vai introduzir uma forma de calcular a transformação de impedância de forma gráfica simples, sabe? Mas é claro que com o computador do dia a gente pode calcular também usando, né, essas coisas que eu mostrei para vocês aí. Última coisa que eu gostaria de falar para vocês esse parâmetro, que é um parâmetro que é medido em laboratório, que é a razão de onda estacionária, né? Que o pessoal de micro-ondas é habituado a lidar com isso. Rapaz, tem uma coisa estranha. Acho que é outra coisa. Acho que não seja a mesa como um todo que esteja começando a dar pane, né? Vamos tentar fazer isso sem escrever, porque está difícil aqui. Né? Tentar fazer isso aqui no final. Está descobrindo o que está acontecendo com essa... Muito bem. Então, esse parâmetro, razão de onda estacionária, vou funcionar. Simplesmente é a razão entre a tensão máxima na linha e a mínima, né? Então, uma coisa que essa linha fendida que eu falei, esse dispositivo que existe em laboratório, se der um ponto de prova que varre dentro de um guia de onda ou de uma linha de transmissão, tá certo? Ele vai medindo a posição dos máximos. Isso, em particular, você tem uma carga, mede para a posição do primeiro máximo, daí você tem uma informação da fase. Você tem informação de quem é a carga, mais ou menos, né? E uma outra coisa importante é saber essa razão para saber qual é o coeficiente de reflexão. No fundo, se você souber a razão de tensão máxima e mínima, no fundo você está calculando o módulo do coeficiente de reflexão, certo? Então, se eu sei o módulo e a fase do coeficiente de reflexão, eu sei quem é a carga, eu meço a carga, para uma dada frequência. Muda a frequência, repito a medida e vejo o espectro, né, como um todo, a função da frequência, quem é essa carga, caracterizar completamente. Certo? Então, a gente acabou de falar, né? Tensão máxima e mínima, certo? Né? A tensão máxima é proporcional a 1 mais gama, né? E a mínima é 1 menos gama, certo? E isso aqui nada mais é, a menos do fator de escala, que é a impedância característica, isso aí é a impedância máxima normalizada, né? Certo? Então, por exemplo, se você medir o SWR, certo? Por exemplo, se você sabe, eu tenho uma carga resistiva, certo? E eu meço o SWR, eu no fundo estou medindo a impedância normalizada da carga. Porque para uma carga resistiva, a impedância máxima é o valor da carga resistiva. Então, SWR, como é o valor máximo da impedância normalizada, eu meço SWR em laboratório, certo? A razão entre essas duas coisas, né? E daí eu obtenho o valor dessa impedância resistiva. Se não for resistível, eu meço uma característica, que é o quê? Essa razão aqui, e no fundo eu estou medindo coeficiente de reflexão, certo? Porque eu posso inverter essa relação e obter, de uma medida de laboratório, que é o SWR, obter,
diretamente com essa reflexão. Tá? Então, com isso, mais a fase que eu começo localizando o primeiro máximo, eu tenho aí completamente caracterizada a minha carga, que é a incógnita em geral nos problemas experimentais. Tá? Ok? Bom, esses são os elementos de linha de transmissão usando teoria de circuitos que a gente introduziu, viu mais ou menos propriedades. A gente vai consolidar esse conhecimento na próxima aula usando a carta de Schmitt, que a gente vai derivar e ver as propriedades, certo? Vou ficar por aqui. Alguma questão aí? Pergunta? Ok. Então, ficamos por aqui.